Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Alô? Estamos aqui mais uma vez para falar em direto com vocês aí, né? Eu quero dar aí as boas tardes para o pessoal que está no Brasil, né? Boa tarde para o pessoal que está em Portugal. E bom dia, né, para o pessoal que está no Brasil. Na realidade, aqui em Portugal já são 14h30 e aí no Brasil são 10h30 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, essa live de hoje. E eu já quero agradecer a você que vai estar aí conosco, né? Nós ainda estamos testando essas ferramentas, então eu peço aí desculpa se alguma coisa não correr muito bem, mas a gente vai tentando sempre melhorar e tá respondendo as questões, né, que vocês vão deixando aí nos comentários e para a gente ter assim uma maior participação também, né, das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é os desafios, né, que as mulheres empreendedoras enfrentam. Quais são esses principais desafios, né, e como que a gente pode estar, de repente, vencendo isso, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar nessa live de hoje e vocês podem deixar questões e tudo, a gente vai tentar também responder aí na medida do possível, né? Eu falei ontem, inclusive, no Instagram, sobre o perfil empreendedor da mulher. Foi uma live bem bacana, a gente deixou lá algumas dicas, né, sobre esse perfil, e é bacana assim para a gente estar pensando também junto, né, esses vários problemas e várias características, né, que as mulheres têm e que também enfrentam no dia a dia para empreender, né. Então vamos lá, quais são os principais desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam? Eu elenquei aqui alguns, né, são realmente vários, mas eu elenquei aqui os que eu considero que são principais, né, e que realmente podem, de alguma forma, estar travando esse potencial empreendedor da mulher, né. Nós sabemos aí que, embora já tenha melhorado bastante, né, esse mundo nosso do empreendedorismo, né, o mundo dos negócios é muito competitivo, né? E por mais que a gente saiba que está melhorando e tudo mais, uma coisa que as mulheres mais sofrem, mais enfrentam na realidade é o preconceito, né? Então, assim, apesar de que a gente está conquistando espaço, né, está ocupando mais cargos executivos, está empreendendo mais, né? Já somos em número de empreendedores uma coisa fantástica, né? Uma força produtiva que faz realmente diferença assim, no PIB até do país, né? Apesar de que muitas são ilegais, às vezes não estão formalizadas, né? Que a gente fala, mas é uma força considerável na economia, né? Então vamos ver o que a gente fala do preconceito, né? Esse preconceito vai se apresentar de várias formas diferentes, né? Um dos principais é justamente com o sexo masculino, né? Então a gente sofre preconceito com o mundo masculino porque existe ainda um certo machismo, né? Tem algumas questões que são complicadas na hora da mulher empreender, na hora de negociar de repente com um fornecedor que seja homem, né? Ou também de fazer uma compra, né? Então a gente vê que existe ainda preconceito nessa área, né? A gente vê aí muitas mulheres que falam, eu fui no mecânico, mas eu não sei se ele está cobrando a coisa certa ou se realmente está com aquele defeito, né? Quando a gente vai comprar e vai negociar, às vezes não é levado a sério, né? Numa negociação, às vezes a gente está ali trabalhando com investidores homens, com pessoas que têm um poder, às vezes, de negociação maior, né? Até do que o da mulher. E costuma acontecer essa coisa do preconceito, né? De ver a mulher como um inferior ali naquela negociação,
ou naquela empresa, ou naquele empreendimento. Então isso é uma coisa ruim, né? Mas acontece, né? Não vamos falar que não acontece não, porque é muito mais real do que às vezes a gente está aqui falando, né? E isso vai atrapalhar no potencial de desenvolvimento da mulher, no próprio negócio, né? Às vezes na própria empresa, né? A mulher também sofre preconceito. Isso daí sem falar que muitas das vezes, que eu falei que não é levado a sério, pode acontecer também até o assédio sexual, né? Que a gente sabe que também existe, apesar de que muitas mulheres não denunciam, acaba virando contra ela aquela situação, mas é uma coisa que muito acontece, né? Então essa coisa do preconceito, ela vai fazer com que as pessoas não levem a sério aquela profissional que está ali. Isso é muito prejudicial, né? E outra coisa, muitos homens também não encaram muito bem o fato de trabalhar com uma mulher que lhe seja superior, né? Então tem aí aquele conflito de autoridade também, né? Então eu vou olhar para aquela minha chefe, né? Aquela chefe. E a chefe é a autoridade sobre ele, né? Então existe aí o conflito de autoridade, sim, né? E isso é ruim também dentro do ambiente de trabalho, vai prejudicar na produtividade, vai prejudicar no ambiente como um todo, né? Aquele ambiente passa a ser hostil, né? E consequentemente aquilo vai gerar de repente a demissão da mulher, em muitos casos, na maioria deles, ou então ela mesma acaba pedindo para sair e muda de emprego, né? Ou aquilo de alguma forma traz infelicidade, né? Traz um desestímulo, né? Para estar trabalhando ou naquela empresa, ou naquele empreendimento, né? Ou naquele desenvolvimento de negócio. Então essas são as formas, né, de preconceito que a gente acaba identificando aí, e esse desenvolvimento, esse crescimento de carreira, né, esse desenvolvimento profissional vai ser prejudicado. E o que mais que tem de consequência aí, né? A gente vai ver também que todo esse cenário que o preconceito ele vai trazer, nessas diversas formas que a gente elencou aqui, vai trabalhar também com a autoestima, né? Então toda essa situação hostil, ela vai desencadear um processo negativo de autoestima para a mulher, né? Então além de desmotivar, né? Então a gente sempre precisa estar motivado para poder empreender, para poder fazer coisas novas, e nesse caso vai acontecer totalmente o contrário, né? A gente vai estar desmotivada para trabalhar e também com a nossa autoestima baixa, né? Então essas são consequências que vão advir desse preconceito. Outra coisa que eu elenquei aqui, que eu acho também que é muito importante a gente salientar, que é a falta de apoio, né? Essa falta de apoio é onde que eu estou falando? É dentro da família, né? Então vamos supor lá, eu chego toda animada, vou falar que eu vou empreender, e de repente vem aquele balde de água fria, né? Que a gente às vezes recebe dos próprios familiares, falando, não, mas você não vai fazer isso não, porque isso aí não vai dar certo, não, né? Então já vem aquele negócio assim, e como aquelas pessoas são a nossa referência, não é? É o apoio, é o sustento que a gente tem ali. Quando vem essa negatividade da nossa própria família, ou daqueles que estão mais próximos, que deveriam nos apoiar, né? Isso vai causar aquele mesmo processo, né? Da desmotivação, da autoestima ficar baixa. Por quê? Porque a gente quer ajuda, né? A gente quer apoio, às vezes nem é tão financeira da família, mas é aquele apoio assim, não, vai fazer que vai dar certo, né? Às vezes é um pão que você está fazendo, né? Um pão que você vai fazer, está querendo fazer e está querendo colocar aquela receita para vender, e a pessoa fala, não, mas ninguém vai comprar seu pão, né? Ninguém vai querer isso não. Então são essas faltas de apoio, né? Falta daquela estrutura familiar para estar nos apoiando, tá colocando a gente para frente, né?
tá motivando que aquela ideia vai dar certo, vai dar fruto. Isso é um desafio também, né? E a falta de apoio dos familiares é muito importante também. Por quê? Também porque muita gente às vezes ainda acha, olha só, isso é verdade, né? Não é uma coisa falar assim, a gente está nesse século, nesse tempo moderno, mas acontece de achar que a mulher, ela ainda tem que desempenhar um papel de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de fazer comida, lavar roupa, ou seja, ver a mulher como um ser doméstico, né, e não como um ser profissional e empresarial. Isso daí também vem do preconceito, né? E ajuda, é um dos fatores que causa essa falta de estímulo, né? Por exemplo, no caso que a mulher seja ali o faz tudo dentro de casa, de repente se ela vai empreender fora, a pessoa já pensa, ixi, mas aí eu vou ter que contratar um empregado porque tem que fazer o que ela faz, não é assim? Então, quem que vai lavar? Quem que vai passar? Quem que vai cozinhar? Quem que vai arrumar? Quem que vai cuidar das crianças? Quem que vai cuidar do marido, do cachorro, do passarinho? Tudo isso é ela que faz, né? Então, isso daí também, não mexe com isso não, né? Eu já escutei até frases assim, de maridos falando com as mulheres, falando assim, não, mas quanto você vai ganhar lá? Vou ganhar X. Eu te pago para você ficar aqui, ué. Né? Então, assim, para você ver o nível de desvalorização da mulher enquanto profissional, né? Então, isso é muito ruim, né? E não é legal para a própria mulher, né? Para a própria mulher empreendedora, né? Isso vai tolher aí totalmente a criatividade, a vontade de inovar, né? E isso é prejudicial. Além desse apoio que a gente está falando, que é o apoio de sustento, né? Vem também essa falta de apoio financeiro, né? Então, muitas das vezes ela vai para o pai, vai para o marido, vai para o irmão, vai para o primo, para o cunhado, gente, vamos fazer, vamos empreender, eu dou tanto, você dá tanto, você dá tanto. Mas aí já também não tem apoio financeiro, porque mas essa ideia é sua, isso dá errado, né? Então, dentro da família também acontece essa falta de incentivo financeiro, né? Que também desmotiva. Mas essa falta de incentivo financeiro, ela pode vir também do sistema financeiro mesmo, né? Dos bancos. Por exemplo, se eu fiz aí um projeto, fiz todo um plano de negócios e eu tenho parte do capital, mas não tenho o restante, né? Então, eu vou buscar um financiamento, eu vou buscar um apoio financeiro em alguma instituição ou algum fundo de financiamento, ou mesmo para um investidor, né? Então, isso também é uma deficiência, é um problema, é uma dificuldade que a mulher vai enfrentar, porque se for competindo ali um homem e uma mulher, de repente ele consegue e ela não. Tá a ver? Então, isso daí também vai acompanhando aquela linha do preconceito e tudo mais. Só que tem um ponto interessante, na África, por exemplo, para a gente ter uma ideia, os fundos de financiamento, eles investem mais em projetos quando a mulher está na frente, né? Então, a mulher lá, ela tem credibilidade para empreender. É uma coisa interessante, é um dado interessante isso, né? Diferente do homem. Então, vamos lá. Tudo isso aí vai atrapalhar aí no potencial, né? E fazer também com que a mulher, de repente, abandone um projeto que ia ser tão bacana, né? Vamos lá. Outra coisa que eu coloquei aqui, e que a gente até já pincelou aí, mas que é um ponto fundamental, é o quê? É a dupla jornada de trabalho. Gente, eu vou pedir desculpa aqui, mas eu não estou tendo acesso ao chat. Então, eu não sei se vocês estão aí interagindo, eu não consigo visualizar, né? Mas as perguntas que tiverem, os comentários, eu vou responder depois um a um. Pode colocar aqui, depois eu vou responder. Mas um ponto aqui que a gente está falando aqui é a dupla jornada de trabalho. O que é isso? As mulheres vão enfrentar a jornada de trabalho dentro de casa, que são os afazeres que ela tem no dia a dia, normalmente, que é aquilo tudo que eu já falei e mais alguma coisa, né? E elas ainda vão ter a jornada de trabalho fora de casa,
né? Se eu estou empreendendo num negócio fora de casa, ou se eu sou funcionária, né? Ou até mesmo se eu estou empreendendo dentro de casa, né? Porque hoje tem muito trabalho que você faz em casa, né? Não só na internet, mas artesanal e tudo mais. Mas você tem a dupla jornada de todo jeito, porque você tem a jornada do trabalho, né, profissional, e você tem a jornada do trabalho doméstico. Então essa dupla jornada, ela consome muito mais energia da gente, né? Parece que não, mas se você colocar na ponta do lápis quantas horas você perde por dia, ou investe por dia, né? Cuidando da casa, dos filhos, das crianças, do cachorro, do almoço. Se você for computar tudo isso, meu horário doméstico, tarará, tarará, coloca tudo ali no papel, você vai ver quanto tempo por dia você está focada naquela atividade, né? Se você fizer isso no trabalho, que você tem que fazer profissionalmente, você vai ver que acaba tendo aí 16 horas, 18 horas de trabalho por dia, né? E de um trabalho que não é brincadeira, não, consome muita energia da mulher, né? Às vezes o homem fala assim, mas lavar uma louça, mas fazer uma comida, mas isso aqui. Só que aquele tempo que você está ali se dedicando a fazer aquele almoço, né, a cuidar da casa e a lavar uma roupa e tudo mais, aquilo ali é um desgaste, você está ali se doando, né, e tem uma energia colocada ali. Então isso aí fora o sentimento de responsabilidade que a mulher tem, né? Mesmo que ela não esteja ali cuidando de todas aquelas atividades, vamos supor que ela tem ali uma empregada, ela também tem que saber como que ela vai delegar para aquela pessoa fazer, né? Aquela ajudante, aquela pessoa que está ali contribuindo e colaborando com ela, é preciso de receber ali instruções, né? Então a mulher, ela é responsável por gerir tudo isso, né? Então essa energia que demanda, né, e essa responsabilidade, isso tudo aí vai trabalhar também, vai criar esse desgaste, né? Coloca assim, dela estar ali em função daquilo todo dia, né? E isso é de segunda a segunda, né? Porque não pensa que as mulheres têm folga no domingo, no fim de semana, não tem, né? Porque tem os afazeres e tem toda aquela responsabilidade do lar, né? E o que acontece? Além de ter tudo isso, muitas vezes não tem ajuda, né? Às vezes o marido não ajuda, né? É aquele tipo de marido, vocês vão me desculpar aí, mas é aquele tipo de marido que não lava nem um copo, né? Não volta nem a cadeira para o lugar da onde tirou, né? Então isso é ruim, porque teria que estar participando mais da vida ali da família, né? Tem os filhos também que não ajudam, né? Chega, já vai tirando roupa, sapato, joga para cá, isso eu tô falando porque eu vivi muito isso, né? Na minha própria casa. Então joga roupa, joga pasta, joga caderno, joga tudo, cadê a comida, come, larga o prato lá, mas não ajuda, né? Então isso é complicado também, né? Vai sobrecarregando a mulher com todos esses afazeres, né? E elas são as responsáveis e tem que arrumar e tem que fazer, né? Outra coisa é que às vezes isso não é uma opção, né? Então o que acontece? As mulheres muitas vezes elas têm que participar financeiramente no orçamento de casa. Então às vezes não é uma opção conciliar os dois trabalhos ou a dupla jornada, né? Inclusive tem muita mulher que é ela que sustenta o lar, né? Então isso daí também é um acúmulo a mais, tanto de serviço, né, como também de responsabilidade, né? E vamos lá, que mais que eu coloquei aqui? Isso é importante. É que tudo isso daí deixa as mulheres exaustas. Essa foi a palavra aqui que eu não lembrei aqui na hora de falar, mas que é verdade. O desgaste, né, essa energia, tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa fique exausta. E daí o que acontece? O estresse, né? Então hoje a gente sabe que tem muita doença que vem do estresse, né? E realmente a coisa às vezes pode ficar até insustentável e essa pessoa cair doente,
né? E a gente vai saber que é isso. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente falar, um outro ponto que eu acho que é muito importante, é o quê? O medo do fracasso. Né? Então eu escuto muitas mulheres que às vezes vêm para a gente conversar e tudo mais. E o que acontece? É o medo de fracassar. Né? Isso daqui é um ponto fundamental. Inclusive eu fiz uma pesquisa, acho que na próxima live a gente vai falar bem disso aqui, que é bem detalhado. Mas o perfil empreendedor da mulher em Portugal e o perfil da mulher empreendedor no Brasil. Isso aqui é uma outra live que eu vou fazer, mas eu já vou dar um dado aqui. As mulheres portuguesas, elas têm muito medo do fracasso. Muito medo de fracassar, mais do que as brasileiras até. E isso daqui é um ponto que impede as mulheres de empreender. Impede as mulheres de criar. Impede as mulheres de inovar, né? Porque eu tenho medo de fracassar. E o medo, a gente já falou em várias ocasiões aqui, o medo é o fator que mais engessa a pessoa, né? Que mais prende a pessoa, que mais deixa aquilo ali sem você se mexer mesmo, né? Paralisa total. Então isso aqui é uma coisa para a gente prestar muita atenção. Por quê? Medo do que vai vir aqui? Medo de fracassar, o medo de não conseguir financiamento, depois de conseguir, é o medo de não conseguir pagar, né? É o medo daquele produto não vender, é o medo do acúmulo da responsabilidade, é o medo do acúmulo de serviço, né? Será que eu vou dar conta? Depois é o medo de o que as pessoas vão falar se eu fracassar, né? Então tudo isso daí vai trabalhando no psicológico da mulher, da pessoa ali, e o que ela vai fazendo? Ela vai abandonando aquele sonho. Acho melhor não mexer com isso agora não. Acho que eu não estou pronta. Acho que não é um bom momento. Acho que eu vou esperar tal coisa acontecer. Acho que eu vou esperar mais um bocadinho. Então, nessa espera, né, você vai distanciando do seu sonho. Você vai distanciando do seu objetivo, né? Vai sempre deixando, daqui a pouco eu vou, né? Então eu vou até aqui, não vou mais, né? Então isso daí é realmente o medo de fracasso, né? E vai paralisar realmente a mulher e tudo isso aí. Eu deixei aqui também para a gente falar sobre conciliar carreira e família, que tem a ver com a dupla jornada, mas que realmente o que acontece aqui? Você tem também uma competição dentro de casa, dentro da família, né? Então aqui já é um pouquinho diferente da dupla jornada, mas ela está mais ligada mesmo a essa coisa da competição, né? Por exemplo, a gente vê em lares onde tem o homem e a mulher trabalham, de repente ela consegue uma ascensão profissional, uma melhora na carreira, um salário melhor, começa a ter conflito no relacionamento, né? Porque o homem se sente menosprezado, ele não consegue ver com bons olhos e alavancar ainda mais a mulher, né? Então o homem que consegue isso, ele tem um casamento maravilhoso, porque a mulher, quanto mais você incentivar e quanto mais você ajudar e alavancar, mais ela cresce, né? Mais ela empreende, mais ela cria, mais ela inova. Então, assim, tirar o potencial melhor que ela tem é uma habilidade que todo homem deveria saber fazer, né? Extrair dela aquilo que ela tem de melhor para dar, né? Incentivar e motivar. E às vezes acontece justamente o contrário, né? Essa competição, ela vai atrapalhar muito nisso daí. E o que acontece com a mulher quando esse quadro se forma, né? Ela traz para si um sentimento de culpa, né? Então isso daí é uma coisa que vai vir, é uma consequência, e ela começa a se culpar, né? Mas ele não está brilhando tanto, mas ele está triste, mas ele está chateado. Então passa a ser uma culpa, né? E não uma coisa que seria bacana, que seria um merecimento, né?
que seria uma honra, que seria uma meritocracia para ela ali, vai se transformar num sentimento de culpa, né? Então isso aqui também não é legal, né? E tem muito a ver com essa mentalidade mesmo de se pensar ainda um pouco preconceituosa, machista, tudo mais. Tem a ver com hábitos culturais também, né? Depende também de lugar para lugar, mas geralmente é o que acontece ainda nos dias de hoje, né? Então, o que a gente podia falar aqui, né, para ajudar nesse universo todo que a gente falou que hoje só sobre dificuldades, problemas, desafios, né, que as mulheres encontram para empreender. Uma das dicas que a gente pode deixar aqui além de fazer um bom planejamento, né, isso é inegável, mas assim, estabelecer prioridades, né? Eu acho que as prioridades, quando a gente estabelece e tem aquilo muito bem elencado ali no nosso dia a dia, né? O que é mais importante para mim, né? O que é mais urgente eu fazer, o que se eu não fizer vai me prejudicar, ou se eu fizer vai me prejudicar. Então, assim, começar a estabelecer essas prioridades ajuda muito, né? A você gerir todo esse processo de desafios, né, que as mulheres vão enfrentar para empreender. Outra coisa é você ter autocrítica, né? Começa a trabalhar a sua autocrítica. Então dá uma parada e começa a pensar e fazer uma crítica sobre você mesmo, sobre o seu desempenho, né? Sobre a forma como que você está lidando com as várias situações, né? Porque essa falta de autocrítica, ela também vai atrapalhar, ela também vai ser um ponto negativo no meio desse tanto de desafio que a gente vai notar aí que vai ter, né? Outra coisa também é o excesso de cobrança, né, que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, assim, a gente se cobra muito e às vezes além da conta, né? Então, se eu já tenho tudo ali elencado, as prioridades, né? Eu sei se alguma coisa não sair legal, não trazer aquilo para uma cobrança excessiva, né? De si mesma. Então, isso daí também é legal para a gente trabalhar e vai ajudar muito a diminuir, né? Esse desgaste físico, mental e emocional que a gente vai ter com todo esse processo, né? Olha, eu peço desculpa mais uma vez que eu não tenho acesso ao chat, então eu não vou conseguir responder em tempo real as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Na próxima vez a gente vai tentar consertar isso, mas eu deixei aqui algumas perguntas, né? Eu gosto sempre de deixar perguntas para a gente poder refletir, né? E também para a gente ter um feedback, né, daquilo que a gente mesmo está pensando, né, para nós e para a nossa carreira e para a gente empreender e tudo mais. Então eu coloquei uma pergunta aqui, se você quiser responder nos comentários eu vou achar bem legal, porque daí eu posso também responder um a um e comentar e vai ser bacana. Você é uma mulher empreendedora? Você se acha empreendedora? Né? Então coloca isso aí para mim. Outra pergunta que eu coloquei aqui, ó. Quais os desafios que você enfrenta aí no mundo dos negócios? Então, assim, no seu mundo, né? Se você está empreendendo em casa, fazendo um trabalho em casa, ou se você é funcionário de alguma empresa, né? Ou se você está aí fazendo qualquer tipo de atividade profissional, né? Que desafios que você enfrenta no seu dia a dia, né? Qual que é a sua área de atuação? Né? O que você gosta de fazer, né? Ou está a fazer nesse momento, né? E assim, conta pra gente, né, as suas experiências, se esse conteúdo aqui foi legal para você, se fez sentido, né? Se te ajudou em alguma coisa. Isso é importante pra gente aqui também, esse feedback, né? Eu quero aproveitar aqui também, assim, hoje seriam essas as dicas que a gente teria para passar, mas eu queria te fazer um convite, eu queria te convidar para estar com a gente no nosso grupo do Telegram, né? É um grupo bem legal,
eu coloco mais material lá e a gente está sempre postando alguma coisa nova, diferente, para estar ajudando, né, você aí tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal também. Participa lá com a gente, eu vou deixar o link aí depois na descrição do vídeo para você seguir a gente lá. Tá? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter estado aqui conosco, né? E ter acompanhado com a gente, ter participado. E eu espero realmente que a gente possa estar juntas mais vezes, né? E que a gente seja aí uma bênção, um canal de bênção na sua vida. Muito obrigada.